A Petrobras anunciou mudanças na política de preços dos combustíveis. Em comunicado realizado aos investidores, a companhia revelou que essa nova política de comercialização vai valer para o diesel e para a gasolina e vai substituir a paridade de importação, que levava em conta as flutuações do mercado internacional para a formação de preços internos. O documento ressalta ainda que os reajustes continuarão sendo realizados, mas sem uma periodicidade definida, e evita que a volatilidade das cotações internacionais e do câmbio sejam repassados para os preços internos dos combustíveis. No mesmo dia, a Petrobras também anunciou uma redução nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Mas analistas de mercado dizem que um fato não está correlacionado com o outro. Isso porque essa redução nos preços de gasolina, óleo diesel e gás ainda levaram em conta a paridade internacional de preços. E durante a coletiva de imprensa, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, explicou a nova política e revelou que o método se trata de um abrasileiramento dos preços. Abrasileirar o combustível era uma das promessas de campanha e estava no plano de governo de Lula. Vamos ver o que disse Prats. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Se eu posso produzir com custos brasileiros em território nacional, usando para esse efeito a autossuficiência conquistada pelo país, por vários heróis, várias pessoas, vários estadistas, vários regimes diferentes políticos preservaram a luta pela autossuficiência em petróleo, ela precisa valer de alguma coisa. Como na época de Pedro Parente, do 2017, onde tivemos 118 reajustes ao longo de um ano, e por isso tivemos uma greve de caminhoneiros, por isso houve crise política causada pela greve dos caminhoneiros, não ao contrário, por um erro crasso dessa política, porque de repente foi feito um preço de paridade de importação no Brasil que nunca na história do país houve. Nem em termo nenhum. Desde Getúlio Vargas, que nunca o Brasil tinha a volatilidade imediatamente trazida para o seu mercado interno, como foi em 2017. O que nós estamos garantindo aqui, não é, ministro? É menos volatilidade, que é muito mais importante, né? É menos sujeição à volatilidade especulativa internacional. A Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil disse em nota que o fim da paridade de preços dos combustíveis vai impactar diretamente os produtores de cana-de-açúcar. Segundo a organização, o preço do etanol está atrelado ao preço da gasolina. E uma vez que há redução da gasolina, toda a cadeia sucroenergética sofrerá consequências. A entidade ainda disse que não é a favor de custos altos de combustíveis ao cidadão, mas não considera justo que as onerações recaiam sobre o setor agro. Já a União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que responde por 50% da produção nacional de etanol, disse que vai aguardar mais detalhes para se manifestar sobre o tema. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, explica por que a referência de preços internacionais é importante para garantir o abastecimento de combustíveis aqui no nosso país. Vamos ouvir. O Brasil, ele é importador de derivados de petróleo. Nós importamos diesel, importamos gasolina e importamos o GLP, o gás de cozinha. Então, o não uso da PPI, ele de certa forma aniquila do mercado os importadores privados que hoje fazem essa importação e garantem o abastecimento do mercado nacional. Quando você não usa a PPI e acaba usando uma política não transparente na precificação por parte da Petrobras, que é o maior agente do refino, com 80% da capacidade de refino nacional, ela desestimula esses agentes importadores privados a fazer essa importação porque eles perdem a transparência e a previsibilidade dos preços. Então o risco disso acontecer é a gente não ter esses importadores atuando no mercado, por um lado podendo ter desabastecimento, já que a gente precisa desses derivados, e por outro talvez transformando a Petrobras
na única importadora de derivados de petróleo e aumentando ainda mais o poder de monopólio da companhia. No passado, essa PPI já não foi usada durante um período aqui no Brasil, entre 2014 e 2015, o que trouxe grandes prejuízos à Petrobras, já que a empresa era obrigada a importar combustível mais caro e vender combustível aqui dentro mais barato. A gente pode ver aqui nesse primeiro gráfico, se a gente olhar entre 2014 e 2015, né, a importação, a defasagem, a diferença entre a importação, o preço da importação e o preço vendido no Brasil cresceu, né, e essa diferença, esse prejuízo, né, que está colocado aqui pela linha laranja, ele foi todo absorvido pela própria Petrobras, gerando um rombo de caixa da empresa da ordem de 40 bilhões de dólares. No segundo gráfico, a gente pode ver essa mesma defasagem, essa mesma diferença nesse período entre 2014 e 2015, pouco de 2016, também como a defasagem trouxe esse prejuízo, né, e essa diferença de preço entre o mercado interno e o mercado internacional era todo suportado também pelo balanço da Petrobras. A Petrobras vai continuar vendendo, vai ser a única importadora e vendendo combustível importado mais caro e nacional mais barato. Como vai ser feito esse mix de preço? Então essa pergunta de como vai ser operacionalizada a nova política de preços ainda está em aberto. Sem falar na perda de competitividade que isso pode causar para outros combustíveis, como por exemplo o GNV, no caso dos carros, né, do gás natural colocado nos carros, e principalmente do etanol, um biocombustível que ajuda muito o Brasil, principalmente em razão do meio ambiente. Se você cria distorções no preço da gasolina, vendendo gasolina mais barata, isso significa dizer que o etanol perde competitividade, ou seja, as pessoas deixam de abastecer os seus carros com etanol e passam a abastecer com gasolina. Quem perde com isso é a indústria etanol, uma indústria brasileira consolidada, além do meio ambiente. Pedro Rodrigues, muito obrigada pelos esclarecimentos e as suas avaliações de impactos no Brasil dessa mudança na política de preços da Petrobras e também para os impactos no setor do agro brasileiro, que já demonstrou preocupação sobre esse tema. Obrigada a você, Pedro.